Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O que nós sabemos sobre derivadas é que uma das aplicações de derivada é como medida de taxa de variação. Se você pega uma derivada de uma função, por exemplo, a derivada de uma função, um f' de x, onde o x é igual a um xp, essa derivada ela tem um valor numérico que é a chamada taxa de variação de y em relação a x. Um gráfico de uma função, por exemplo, você pega aqui um gráfico de uma função, uma curva de uma função, um ponto P, onde você vai ter aqui o x do ponto P, e a derivada da função corresponde ao coeficiente angular desta reta tangente. Ó. Lembra que aqui você tem um ângulo θ formado aqui. E essa medida desse ângulo θ é a taxa de variação da variável y, em relação à variável x nesse ponto, né, de coordenada, nesse ponto P de coordenada x igual a xp. Então, isso aqui seria uma das implicações da derivada, né? A derivada como uma taxa de variação. Quando você pega uma função z, em que o z é um f dxy, você passa a ter duas taxas de variação. Você passa a ter a derivada parcial de z em relação à variável x e a derivada parcial de z em relação à variável y, né? E cada uma delas tem o mesmo significado. Aqui é a taxa de variação. Então você vai ter aqui a taxa de variação de z em relação a x. E aqui você vai ter a taxa de variação de z em relação a y. Ou seja, o que é uma taxa de variação? O z, ele cresce ou decresce de acordo com as variações de x e y. Taxa de variação de z em relação a x, naquele ponto P em particular, é quanto a variável z está crescendo, se a taxa for positiva, ou decrescendo, se a taxa for negativa, para cada unidade de variação de x, no sentido do eixo x. E aqui no sentido do eixo y. Lembra que uma função z igual a f dxy, ela está no espaço tridimensional, em que você vai ter aqui os eixos x, y, z. Então a taxa de variação de z em relação à variável x é no sentido desse eixo. E a taxa de variação de z em relação a y é no sentido desse eixo. Então aqui você tem a taxa de variação de z em relação à variável x. E nesse sentido, a taxa de variação de z em relação à variável y. Então é uma interpretação ligeiramente diferente desta, que aqui você tem apenas duas dimensões, né? O y varia conforme o x aumenta. Se o x aumenta, para cada unidade de variação de x, o y aumenta ou diminui. Aqui o z ele aumenta nesse sentido ou nesse. Diminui nesse sentido ou nesse. Então aí a interpretação já depende aí da direção em que você está tomando no espaço, né? No eixo x ou no eixo y. Bem, vamos calcular isso aqui. Lembra que você vai precisar das derivadas, né? Então tem uma função aí, um f dxy, né? Que representa a minha variável z, que é 4x² y menos 3x²
xy. Eu vou tirar daqui duas derivadas parciais. Uma derivada parcial de z em relação à variável x e uma outra derivada parcial de z em relação à variável y. Lembra que quando você deriva em relação ao y é uma constante, então vou derivar o 4x². Derivada de 4x², 8x, então 8xy menos, aí a segunda parcela, derivada de 3x é 3, então menos 3y. Então essa aí seria a nossa derivada em relação à variável x dessa função f de xy, que representa a nossa variável z. Então derivada de 4x² em relação a x, 8x, então 8xy, derivada de 3x é 3, 3y. Derivada em relação a y agora, vou derivar y. Lembra que a derivada de y é 1, né? Então a derivada de y é 1, 1 vezes 4x². 4x², derivada de y em relação a y é 1, 1 vezes 3x, então menos 3x. Essas são as nossas derivadas, né? O que nós queremos com essas derivadas parciais em relação a x e y? Nós queremos a taxa de variação, que eu quero saber se a variável z, que depende de x e y, nesse ponto P, em que o x é igual a 1 e o y é igual a 1, se essa variável z está crescendo ou decrescendo no sentido do eixo x ou do eixo y. No sentido do eixo x, né, então vamos colocar aqui, ó, no sentido do eixo x, seria nessa direção aqui, né, direção do eixo x, lembra? Eixo x, eixo y, nossa orientação é a regra da mão direita, x, y, z. No sentido do eixo x, nesse sentido, ó, caminhando nesse sentido, se a minha variável z é crescente ou decrescente. Para isso eu vou calcular a derivada parcial de z em relação a x, no ponto em que o x é igual a 1 e o y também é igual a 1. Então basta substituir esses valores aqui, né? 8 vezes x vezes y menos 3 vezes y, né? Então x é igual a 1, y é igual a 1. 8 menos 3 é igual a 5. Qual é o significado desse número 5? Lembra, sistema tridimensional de coordenadas, eixo x, eixo y, no ponto em que x é igual a 1 e y é igual a 1. Nesse ponto, a sua coordenada z está crescendo 5 unidades, a velocidade de crescimento da coordenada z é de 5 unidades para cada unidade de variação de x, no sentido desse eixo, eixo x. Agora vamos ver o eixo y. Eixo y. Então fazer a derivada de z em relação a y, quando x é igual a 1 e y é igual a 1. Então derivada de z em relação a y, 4 vezes x, que é 1 ao quadrado, menos 3 vezes x, menos 3 vezes x, que também é 1. 4 vezes 1, 4, menos 3, que é igual a 1. Então a taxa de variação de z em relação ao eixo y, que é esse eixo, né, este sentido, então no ponto em que x é igual a 1, y é igual a 1, nessa direção, ó, caminhando nessa direção, a variável z está crescendo a uma taxa de 1 unidade de z para cada unidade de variação de y. Lembre-se, tem duas taxas de variação, eixo x, eixo y. Nesse ponto, x igual a 1, y igual a 1, no sentido do eixo x, a taxa de crescimento é de 5 unidades de z para cada unidade de x. No sentido do eixo y, a taxa de variação é de 1 unidade de z para cada unidade de variação de y. Você imaginar algo, seria algo mais ou menos assim, né? Eixo x, eixo y, essa inclinação é maior, essa é um pouquinho menor. Então você tem uma situação parecida com esta, ok? Espero que tenha entendido a explicação, tenha entendido o significado, que é muito importante, aí, o significado desses números. Se gostou, compartilhe.
E, se possível, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.